Hoje, mais uma vez, a gente traz uma casa espírita para o ambiente da nossa feira. Hoje temos a Casa do Caminho e temos o Marco Aurélio, representando a Casa do Caminho, mas ele também faz parte do grupo das Samaritanas. Então, nós vamos ter a felicidade de ouvir a palestra e acompanhar a apresentação da vida do Francisco Valdomiro Lorenz. E, infelizmente, vocês não vão encontrar livro dele na Feira do Livro, que nós não encontramos. Ele tem poucos livros publicados. Tem alguns livros e nós não encontramos nenhum na distribuidora. Mais um motivo por que nós escolhemos também a apresentação dele, porque ele é desconhecido para muitos de nós. E no decorrer da palestra nós vamos ver o quanto ele é importante para o Espiritismo. Nós damos as boas-vindas a todos e agradecemos a presença de todos, né? Das casas espíritas que estão aqui, que compareceram, né? Representando as suas casas, porque este é o objetivo da união, da unificação do movimento espírita, que é unir as casas em torno do mesmo ideal. Na Feira do Livro, nós temos trabalhadores de todas as casas trabalhando juntos, e esse momento é um momento em que nós apresentamos também o que as pessoas vão encontrar nas casas espíritas no decorrer do ano. É uma amostra do trabalho de cada casa nas reuniões públicas, no atendimento, no desempenho das suas tarefas na divulgação da doutrina espírita. Para a prece inicial e a apresentação da casa, nós vamos convidar o Claudinei e, em seguida, ele vai fazer a prece, vai falar vai apresentar a casa para nós, para aqueles que não conhecem, e depois passar a palavra para o Marco Aurélio para nos apresentar esse desconhecido, para que a gente passe a conhecer e também admirar. Muito obrigada. Boa noite a todos. É com muita alegria, né, que nós comparecemos aqui para falar sobre a Casa do Caminho, mas antes vamos fazer a prece, não é? Como é comum e necessário em qualquer atividade espírita. Elevemos o pensamento a Jesus, agradecidos, Senhor, pela oportunidade abençoada que temos nesta noite de celebração, quando nos reunimos em Teu nome, Senhor Jesus, para buscarmos estes esclarecimentos sobre a vida deste grande homem, Francisco Valdomiro Lorenz, com certeza um missionário seu no plano físico da Terra, que muito contribuiu para a divulgação do Esperanto em meio à humanidade. Agradecemos a presença dos mentores espirituais, as lideranças espirituais do movimento espírita em Poços, e que nós possamos nos entregar de maneira serena e tranquila ao enlevo que esta noite com certeza nos proporcionará. Agradecemos, Senhor Jesus, e em Teu nome daremos início. Que assim seja. Pessoal, falar da Casa do Caminho é fácil, é muito fácil, porque é uma instituição que foi fundada em 10 de setembro de 1984 pela querida Marlene Barcelos, não é? E tem a sua sede lá no conjunto habitacional desde o ano de 1999. Ou seja, a Casa do Caminho foi fundada por um grupo de senhoras lideradas pela Marlene Barcelos. Esteve aqui no centro da cidade em alguns endereços alugados, sempre direcionada para o campo da educação infantil. E em 1986, um empresário de Poços doou o terreno para a construção da sede da instituição. A partir do ano de 1996, então, é que a construção teve início. E hoje nós temos lá
um prédio com 1.350 metros quadrados, e desde o ano 2000, uma creche para 140 crianças, de 4 meses a 4 anos, e também um projeto socioeducativo, com trabalhos na área da educação, da cultura, da arte, não é? Do esporte. Enfim, a Casa do Caminho, ela tem uma utilidade muito grande lá naquele bairro. Ainda que não esteja totalmente acabado o prédio, ainda que as dificuldades próprias de se levar um projeto como esse não sejam pequenas, mas a utilidade da instituição é muito grande, tanto é assim que a gente percebe muito claramente o carinho da comunidade local com a instituição. Eu tive fazendo um levantamento algumas semanas atrás, já passaram pela Casa do Caminho nos últimos 15 anos, lá na sede, no conjunto, em torno de 3.000 crianças e jovens. É um trabalho muito, muito interessante, né? E nós estamos lá, um grupo de pessoas, um grupo de espíritas trabalhando a obra-prima pelo trabalho assistencial. Atualmente nós temos um único trabalho doutrinário que é realizado na quarta-feira. Toda quarta-feira tem um grupo de estudos lá, onde mais ou menos umas 15 pessoas participam, pessoas do bairro lá do conjunto. Existe uma orientação por parte da espiritualidade da instituição, da Casa do Caminho, de se construir um local para os trabalhos doutrinários apartado do trabalho assistencial. Então, para o ano que vem, quem sabe, a gente possa iniciar esse projeto, que ainda encontra-se no campo do ideal, de se construir um prédio ao lado do que já existe, para aí sim implantarmos o centro espírita, não é? Já que a Casa do Caminho é uma obra social. E aí, então nós fundaríamos uma casa espírita com um nome a ser escolhido, mantenedora da obra social. Todos vocês estão convidados a visitarem a instituição, que está localizada na rua Benedito Quinteiro, número 20. E uma referência boa é a igreja. Nós estamos do lado da igreja, então é fácil encontrar a Casa do Caminho. Tá ok, pessoal? Eu penso que é isso. Se alguém quiser mais informações sobre a instituição, é só buscar no site www.casadocaminhopc.com.br. E eu passo a palavra agora ao Marco Aurélio, que vai falar para a gente sobre o Valdomiro. Ou melhor, sobre o Francisco Valdomiro Lorenz. Não é sobre o Valdomiro, não, hein, pai? Boa noite a todos. Com muita alegria que eu estou aqui representando a Casa do Caminho, com muita responsabilidade também nesta Feira do Livro, com muito orgulho de poder passar para vocês algumas informações a respeito desse ilustre desconhecido Francisco Valdomiro Lorenz. Ilustre desconhecido que a gente pode contar nos dedos as pessoas do meio espírita que conhecem alguma coisa do Lorenz. Bom, para a gente começar a falar do Lorenz, a gente tem que falar primeiro do Esperanto. O Esperanto é uma língua artificial porque ela foi criada. Ela foi criada por um polonês, Ludwig Leiser Zamenhof. Eu, no meu polonês clássico, né? E ele era polonês e ele ficou preocupado pelo seguinte: na época da sua produção profissional, aliás, estudantil, havia centenas de dialetos da língua polonesa, de tal forma que até os poloneses tinham dificuldade em se entenderem, tal a quantidade de dialetos. E ele, então,
teve a ideia de fazer uma língua, criar uma língua que pudesse ser uma espécie de somatória das principais partes de cada língua e das partes mais fáceis, para que a língua ficasse fácil de ser falada por todos. Ele fez os seus rabiscos, seus projetos lá, e foi estudar na Rússia. E o pai dele, contrário a essa ideia dele, rasgou ou queimou todos os seus originais do esboço esperantista. Quando ele voltou, ele teve que começar do zero até novamente chegar no ponto em que ele havia terminado. E a partir desse momento ele começou então a divulgar o Esperanto, que é uma língua que não tem o objetivo de se tornar uma língua universal, suprimir todas as outras. Não. Ela tem, o grande objetivo dele era ter uma língua de fácil acesso a todas as pessoas, de fácil entendimento, que pudesse ser o elo comum entre todas as nações. E o seu nome é exatamente Esperanto, que quer dizer aquele que espera, ou esperança. E hoje o Esperanto é muito divulgado, praticamente em todos os países do mundo, mas pouco utilizado. No Brasil, que tem uma das maiores correntes esperantistas, ainda os esperantistas são uma pequena parcela da população. E com um agravante, considerando o aspecto particular da língua, seu aspecto cosmopolita, a doutrina espírita viu nessa língua uma grande oportunidade de também divulgar os trabalhos em Esperanto. E os esperantistas não espíritas reclamam de que a doutrina dogmatizou a língua. Então ela se tornou, deu características de religião, de estar vinculada a uma religião, à língua do Esperanto. Então isso daí abafou um pouquinho a divulgação por parte dos esperantistas. Mas, dificuldades à parte, a doutrina espírita e um bom segmento dos espíritas fazem parte do maior grupo de esperantistas do Brasil. De tal forma que é praticamente dentro da doutrina que nós temos a maior quantidade de publicações em Esperanto. Bom, vamos falar então de Francisco Valdomiro Lorentz, que era um médium incrível, um dos maiores médiums que já apareceram por essas terras. Ele era dotado de um poder, de uma capacidade fantástica no domínio dos idiomas. E ele tinha a característica bastante particular dele, é que ele atuava nessa capacidade dele de forma anímica e de forma mediúnica. Ele era capaz de, em transe mediúnico, falar várias e várias línguas. E, animicamente, ele conversava em perfeita sintonia, tá, sem nenhuma atividade mediúnica da sua parte, em vários idiomas. Ou seja, ele tinha os dois lados do aspecto poliglota, a parte anímica e a parte mediúnica. Então nós vamos ver aqui o que é a xenoglossia, que é um fenômeno mediúnico no qual uma pessoa é capaz de falar idiomas que nunca aprendeu, aí eu coloco entre parênteses, né, nesta encarnação. Como, por exemplo, uma pessoa começar a falar em alemão fluentemente, sem nunca ter aprendido alemão, sem ser alemão, ou conviver com alemão. Tá? Essa é a xenoglossia. E nós vamos encontrar no capítulo 16 do Livro dos Médiuns, onde se lê: médiuns poliglotas são os que têm a faculdade de falar ou escrever em línguas que lhes são desconhecidas, e são muito raros. Como vimos,
Somos espíritos imortais. Tivemos muitas reencarnações, aprendemos muitas línguas e nada mais natural que todo esse acervo aprendido possa surgir através da mediunidade. Muito raramente, pois é quando os desencarnados falam noutras línguas durante o transe, ou pelo processo anímico, conteúdo linguístico provindo do próprio médium. E Lawrence era os dois. E nós vamos ver aqui nos documentários que eu consegui, essa característica especial desse nosso fantástico colega. Aí está Francisco Valdomiro Lawrence, assim que ele chegou ao Brasil. Depois, já na sua maturidade, e quando ele é próximo da sua desencarnação. A notoriedade de Lawrence foi tamanha que a afiliada da Rede Globo no Rio Grande do Sul, a RBS, fez um documentário de uma série, fez um documentário especial de uma série que eles produzem lá sobre vidas espetaculares. E a dele foi incluída. Olá! Histórias Extraordinárias está de volta contando fatos que muita gente desconhece. Eu, inclusive, não conhecia a vida e a obra de Francisco Valdomiro Lawrence, que tive o prazer de interpretar nas cenas de reconstituição do programa de hoje. Francisco Lawrence é uma pessoa muito especial. Esse médium tinha um grande poder. Escreveu 71 livros, falava 110 idiomas. Ele veio da Tchecoslováquia e viveu em Dom Feliciano, aqui no Rio Grande do Sul. Enfim, doou a vida ao próximo. Hoje, no programa Muitas Vidas, vamos conhecer histórias que impressionaram a todos que conheceram o médium. Depois da morte de Francisco Lawrence, em 1957, ele foi psicografado por nada menos do que Chico Xavier. Sábio. É a marca dos espíritos superiores, sem dúvida. Um médium de altíssima qualidade mediúnica. Mais do que tudo, vive aquilo que acredita. Eu conheci pessoalmente ele. A grande marca do Francisco Valdomiro Lawrence, que faz dele essa figura extraordinária. Francisco Lawrence, para mim, não era, é um mestre de sabedoria. Lawrence nasceu no dia 24 de dezembro de 1872, numa pequena aldeia da Tchecoslováquia chamada Zbislav. Considerava-se um fenômeno porque com 5 anos ele começou a ler e escrever. Com 17 publicava o primeiro livro em Esperanto traduzido para o tcheco, para a República Tcheca. A primeira sessão espírita que ele participou foi na República Tcheca. Só que ele virou a parte principal da sessão, porque no momento da sessão foi revelado mesmo, eles estão sentados ao lado, não junto à mesa, que ele seria uma revelação espiritual para o mundo inteiro, que ele tinha muito a fazer pelo espiritismo, enfim, e por essa parte mediúnica. Você irá partir e deixar para sempre sua terra natal. Longe daqui será revelada a sua missão. E quando ainda residia lá, ele foi um dos ativistas para a libertação do seu povo. Ele estava numa reunião e estava defendendo as causas separatistas
da Áustria, eles não admitiam. E então aproximou-se dele um amigo, e esse amigo disse: Lorenz, a coisa está fervendo, eles estão pegando. Ele escreveu um telegrama aos pais dizendo: eu vou além dos mares, adeus. Ele já era diferente. Ele era um médium polivalente. Quando ele chegou a Porto Alegre, até existe uma história bastante curiosa, que existia um senhor que tinha uma empresa que se chamava Otto. Homônimo do meu pai, Otto Schenwald, em Porto Alegre, onde foi um dos primeiros contatos que ele teve antes de vir para Dom Feliciano. Ele defendeu que existem forças cósmicas que nos conduzem e que alguns têm a parte divina de recebimento, de absorção dessa força divina que vem. E esse Otto diz: mas vem cá, me prova isso. Ele colocou na mão, fechou bem e pediu concentração de todos aqueles que estavam reunidos numa sessão espiritualista. Que o oceano divino da vida flua e enriqueça estas sementes. Durante um certo tempo, digamos de 1 hora, houve uma concentração especial. De vez em quando ele dava um assoprão dentro da mão, um pouquinho de hálito. Passado esse tempo, ele abriu as mãos e a maioria dos grãos haviam germinado. Estes fenômenos são tidos assim como sobrenaturais. Não tem nada sobrenatural no universo. Essa é a posição filosófica e científica do espiritismo como tal. Estudando a mediunidade, ela pode ser classificada mediunidade de efeitos físicos, de efeitos inteligentes e intelectuais. Esse fenômeno chamado telecinético ou psicocinético, ele pode acelerar o processo natural da germinação da semente. E ele veio para cá no dia 8 de julho de 1894. Aí no momento que ele chega a Dom Feliciano, né, que conhece o povo aqui polonês, ele era tcheco. Uma das primeiras coisas que eu considero grandiosas em relação à vida dele é que ele, pensando no povo daqui, de criar um dicionário português-polonês para que os poloneses pudessem se comunicar aqui com os brasileiros, porque eles tinham muita dificuldade nisso. Ele chegou em Dom Feliciano e recebeu um lote de terras na linha Apolinário, onde ele fixou a sua residência e passou a trabalhar pela tarde como colono e pela manhã ele criou um pequeno colégio na sede de São Feliciano, onde ele dava aula. E também era um médico homeopata, né? Essa é uma grande ajuda que ele deu à comunidade. Naquela época não havia médicos. Ele era uma pessoa extraordinária. Fui aluna dele quando eu tinha 11 anos. Eu fui aluna dele na 4ª série. E prendia muito a atenção do aluno, a maneira dele falar, a maneira dele explicar. Eu lembro direitinho que ele escreveu, tudo eram uns quadrinhos, umas coisinhas, umas viradinhas assim, pra lá, pra cá, um monte daqueles quadrinhos, escritas cuneiformes. Como é que ele aprendeu a escrita cuneiforme? Como? Porque naquele tempo nem televisão, essas coisas tinha. Como é que ele sabia? Ele era espírita, muito espírita. Dizem que, eu não sou adepto ao espiritismo, mas diz que ele era vidente, né? O vovô recebia mensagens como recebeu o Chico Xavier. A exemplo do Chico Xavier, do Divaldo Pereira Franco, dos médiuns da atualidade, né? Ele tinha uma capacidade de percepção que transcendia o espaço e o tempo. A psicografia, a pessoa, ela, através da escrita, ela entra num estado alterado de consciência em que ela pode canalizar o pensamento de um agente desencarnado, e aí ou médium ou sensitivo, ele escreve, mas a participação dele é mais
mecânica ou semi-mecânica. Mas ele era um médium consciente, lúcido. Uma particularidade que vai marcar a sua vida são os conhecimentos de linguística. Ele devia ter algum auxílio, né, espiritual para conseguir escrever tanta coisa como ele escreveu e ter conhecimento de tantas línguas. Esse homem que vive numa localidade distante, afastado praticamente da civilização da época, domina, segundo os registros, escreve, fala mais de 50 línguas e teria conhecimentos e capacidade de compreensão entre línguas e dialetos de mais de uma centena. Essa quantidade de informação e de conhecimento que ele teve, é muito difícil hoje tu achar alguém que tenha, né? Numa só vida, exatamente. Só pode ser coisa de outras vidas, não é? A reencarnação. Eu acredito muito. Ele descreveu todo o Tupi-Guarani como se ele estivesse presente lá e nunca ele esteve em contato com esses índios. Não é comum que se adote numa loja maçônica um patrono, o nome de uma pessoa. Quando se faz isto, se faz em homenagem a uma pessoa realmente extraordinária. E se reconhece nele um espírito superior, uma pessoa iluminada, uma trajetória de vida extraordinária. Um homem dotado de faculdades mediúnicas de altíssima elevação. Ele teve a vida dele inteiríssima de ajuda. Nasceu pobre, morreu pobre. Paupérrimo. Através de uma vida simples, honesta, despojada, em que ele vivenciava a mediunidade, obedecendo o preceito moral, ético, dai de graça o que de graça se recebe. Cobrar dinheiro ele não cobrava. Consulta não cobrava. Fazer o bem sem olhar a quem. E o seu Lawrence tratava muito com homeopatia. Ele teve em 1918, na época da famosa gripe espanhola. Que ele curou mais de 500 pessoas com homeopatia. Ele controlou a gripe, então aqui, né, o povo não foi atingido porque ele fez uma espécie de vacina. Outros casos também de cura que são bastante interessantes, foi de um senhor de Tapes. Ele não caminhava, não mexia os braços, não tinha quase movimento algum. Haviam comentado que Lawrence, né, com medicamentos homeopáticos, poderia curar. E aí o filho, né, desse senhor veio com ele de lá, de carroça, naquela época que era longe, e ele começou a fazer um tratamento com medicamentos. Aqui está o medicamento. O senhor tome 3 vezes ao dia. Passando, no caso, um certo período, esse senhor veio andando, né, até a casa de Lawrence para agradecer pessoalmente por tê-lo curado, né? Então, com o remédio homeopático, ele voltou a caminhar, a movimentar os braços e todo o corpo. Eu diria que era um homem de uma cultura invulgar para o seu tempo, inexplicável para as condições em que ele vivia, e por aí alguns dizem que ele teria que ser uma reencarnação de espíritos que já teriam recolhido esta cultura. Revela realmente uma criatura de espírito superior, que dava um valor absoluto e uma preponderância absoluta do espírito sobre a matéria. Fruto de um processo de maturidade consciencial espiritual de altíssima elevação. Ele evidenciou isso através da obra dele, da conduta dele. Ele vivenciou isso de uma maneira, à semelhança do próprio Francisco Cândido Xavier. Francisco Valdomiro Lawrence foi psicografado por Chico Xavier, recebendo o espírito de Francisco Valdomiro Lawrence.
Isso dá uma dimensão do significado, né? E da grandeza do espírito do Lawrence. Ele disse, uma ocasião, que enquanto tivesse alguém aqui precisando mesmo da assistência dele, ele jamais reencarnaria, que ele ficaria sempre lá em cima para auxiliar. Esse homem deixou um legado de conhecimentos e de bondade. Dificilmente poderemos um dia ouvir outros que possam acompanhá-lo. Ele tinha algo junto com ele, algo sobre-humano. Todas as religiões têm a mesma base. Todas ensinam o amor. Se você pudesse se comunicar com alguém no mundo dos espíritos, com quem você falaria? O que diria essa pessoa? Ligue de qualquer parte do estado para 84010357 e conte sua história. Nesse número você também pode ouvir as histórias e experiências de outras pessoas. Participe. Muito bem. E a gente fica impressionado como é que uma personalidade com a grandeza espiritual e mediúnica dessa, passe praticamente despercebido da gente, né? E da própria doutrina, da grande maioria das casas que não tem o conhecimento da obra e da personalidade de Lawrence. Alguns dos seus livros publicados, ele publicou cerca de 70 livros, mas que são encontrados hoje, são apenas em torno de 5 ou 6. E esse aqui é um detalhe interessantíssimo. Além daquele dicionário de polonês para português, que ele fez logo que chegou ao Brasil, ele fez um dicionário nada menos do alemão para o chinês. Do alemão para o chinês. Imaginem bem uma pessoa ter essa capacidade linguística de traduzir do alemão para o chinês. E ele fez. Uma pequena história, narrada por ele mesmo. Pela pertinência ao assunto que cerca o fato, revelo-o não de modo inédito. Certa feita, em 1946, com alegria, tive o encantado prazer em conversar com o inadjetivável pela grandeza Francisco Cândido Xavier. Num encontro casual, entre aspas, na porta de uma livraria no centro da cidade paulistana. Estando de passagem pelo local e atraído como dezenas de outras pessoas pelo anúncio da presença do já consagrado psicógrafo, estava ali quando ouvi com indizível surpresa o chamamento do próprio, em meio a tantos ilustres acompanhantes. Lawrence, Lawrence, venha para cá. Chico chamava-me pelo nome, em calorosa intimidade, estranhável a muitos, pois que nos conhecíamos através de algumas correspondências trocadas que não passavam de meia dúzia. Mas, abraçando-me com carinho legítimo, pegou-me pelo braço, na porta do estabelecimento, sob os olhares assustados de alguns dirigentes e outros imponentes representantes da mais acirrada ortodoxia kardecista, apresentou-me. Esse irmão aqui é o meu xará, Francisco.
Francisco Lawrence, o maior ocultista que esse país já teve. Exagerava o anjo do amor para escândalo e estupefação, e por que não dizer, indignação de muitos que o anfitrionavam. Confidenciou-me então: Lawrence, vou enviar a você em breve um material mediúnico acerca de informações trazidas por Swami Vivekananda, pois podem interessar ao círculo esotérico. Como de fato ocorreu, recebi indicações preciosas vindas do monge, yogi e filósofo hindu, fundador da missão Ramakrishna, cujo material extremamente útil foi e é divulgado, calcado exatamente na prática da fraternidade, do espiritualismo universal, na compreensão dos seres, sem que haja necessidade de se servir do discurso religioso para estimular as facções ou as posturas vindas do fanatismo, do orgulho e da prepotência. Francisco Valdomiro Lawrence, e um segundo vídeo. O que nós vamos contar agora é uma história de vida impressionante. A de um homem simples, um agricultor de uma pequena cidade gaúcha que sabia falar mais de 100 idiomas, entre eles línguas de civilizações já desaparecidas do planeta. Alguns acreditam que ele era um gênio. Para o espiritismo, foi um dos maiores médiuns do mundo. É nos armários da Biblioteca da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, nas primeiras edições da revista A Reencarnação, que estão registrados alguns dos textos de Francisco Valdomiro Lawrence. Artigos que revelam um pouco de quem foi esse homem. Consta que aos 4 anos ele folheou o primeiro jornal e leu para os pais sem ser alfabetizado. Ele enxergava os espíritos, falava com eles, psicografava, escrevia. No Brasil, em 1894, Lawrence escolheu o pequeno povoado de São Feliciano, hoje Dom Feliciano, para morar com a mulher, uma imigrante alemã. Para viver e sustentar a família de 12 filhos, trabalhava na lavoura e, apaixonado pela educação, fundou a primeira escola do vilarejo. Ele foi provavelmente o maior dos alfabetizadores pela sabedoria dele, pela quantidade de idiomas que sabia, pela sua própria evolução espírita dele como ser, né? As classes, os cadernos e anotações estão preservados na Casa de Cultura da cidade. Fui aluna dele quando eu tinha 11 anos. Eu fui aluna dele na 4ª série. E prendia muito a atenção do aluno, a maneira dele falar, a maneira dele explicar. O professor era mesmo diferente. Acolheu muitos alunos na própria casa. E na cidade todos comentavam que ele falava línguas estranhas. Mais de 100 entre idiomas e dialetos. Ele falava? Ou falava, ou tinha a capacidade de compreensão e de se comunicar. Uma delas, muito emblemática, é o Tupi-Guarani, que ele fez o primeiro dicionário Tupi-Guarani sem nunca ter tido contato com o índio. Francisco Lawrence era, em essência, um universalista. Ele escreveu sobre a cabala judaica, o hinduísmo, os povos do Antigo Egito e os costumes dos maias, astecas e ameríndios. No total foram 72 livros, mas apenas cerca de 10 deles podem ser encontrados hoje em dia. O primeiro livro foi publicado aos 17 anos, sobre o Esperanto, língua universal. Hoje, a produção literária de Lawrence é estudada em universidades do Brasil e da Europa. Pesquisadores querem entender como um homem tão simples falava até línguas mortas do Egito. As vertentes que enfocam o tema espiritualista entendem que essa é uma trajetória de acúmulo ao longo de muitas encarnações. Talvez outras vertentes entendem por um esforço sobrenatural do intelecto e, enfim, da formação. Para a Federação Espírita, não há dúvidas.
As experiências das reencarnações passadas estavam bem afloradas nesse espírito. Na pequena Dom Feliciano, muitos também acreditavam nisso. Uma vez, um homem duvidou da força mediúnica de Lawrence e ele teria feito sementes germinarem na palma da mão. Que o oceano divino da vida flua e enriqueça estas sementes. Lawrence seguiu trabalhando até a morte em 1957, pobre e humilde. Anos depois, um memorial foi erguido em Dom Feliciano. E Chico Xavier psicografou um livro dele sobre o Esperanto. Nunca buscou brilho pessoal, nem reconhecimento, nem destaque, nem fortuna, e que atravessa os tempos pelos valores morais. Eu acho que a figura de Francisco Valdomiro Lawrence é uma lição para todos nós, que vivemos fascinados pelo mundo do ter e esquecidos de ser. E é justamente esse pensamento, o do ser imortal, que Lawrence deixou registrado na relíquia que a família guarda às 7 chaves. O professor de 1000 talentos fez em 1915 esse mapa astrológico do filho Otto. Virá o tempo em que desenvolverás tuas forças de alma. O que há na vida e na natureza de maravilhoso e misterioso te atrairá. Então verás que não é o corpo visível que merece o nome de eu, mas que aquilo que chamamos eu é a alma, que já existiu antes do nascimento e sobrevive à morte do corpo para continuar a colher experiências em outras condições de ser. Muito bem. Então, além da sua característica de linguista, de um poliglota, ele também era cabalista, que é a mística judaica, ocultista, astrólogo e um sem número de atribuições intelectuais. Vocês observaram no primeiro vídeo que há uma menção ali de uma loja maçônica, um interior de uma loja maçônica. Há uma loja maçônica em Porto Alegre com o nome de Francisco Valdomiro Lawrence. É uma das poucas lojas maçônicas com nome de pessoas. E eu não consegui encontrar uma prova assim cabal de que ele tenha sido maçom. Mas, entretanto, há uma citação dele numa revista chamada Revista Maçônica União, de outubro de 1965, narrada por um irmão chamado... Puxa vida, perdi aqui. Daqui a pouco eu vejo. Que narra a experiência que ele teve com Lawrence, quando, em função da sua atividade de professor, ele foi obrigado a pegar o seu registro junto à Secretaria de Educação no Rio Grande do Sul, em 1928. Era governador do Rio Grande do Sul, na época, Getúlio Vargas. E todos os professores da rede pública eram obrigados a passar por uma prova, né, para avaliar as condições do professor e, após serem aprovados, a pessoa ganha, então, o certificado que o habilita a lecionar nas escolas. Lembrando que, naquela época, o professor dava aula de várias matérias. Não é como havia hoje, como é hoje, né, um professor especialista para cada assunto. Lá, nas escolas, principalmente nas escolas de primeiro e segundo grau, equivalente hoje, né, o professor tinha que saber todas as matérias. E Lawrence, em função disso, vai até a secretaria e se submete a esse exame. E a narrativa desse exame consta dessa revista, da revista maçônica União, de outubro de 1965, que foi posicionada por um irmão dessa loja, que diz o seguinte: corria o ano de 1928 e governava o estado do Rio Grande do Sul o Dr. Getúlio Vargas. Certa manhã, recebi um amável convite para comparecer às 14 horas na biblioteca pública, pois que lá estava sendo feita uma triagem de todo o professorado estadual do curso primário por ordem de Sua Excelência, Dr. Getúlio Vargas. Então, vivamente interessado na reforma e aprimoramento do ensino. Além disso,
salientou que entre os que seriam examinados estava um homem que era um verdadeiro fenômeno e que ele tinha sincero desejo de que eu também o conhecesse. Aquecendo ao convite, compareci na hora aprazada e lá eu o encontrei. O amigo que me convidara era professor de contabilidade e mantinha o curso rápido comercial num prédio sito à Praça Parobé. Ao fundo de um enorme salão estava a comissão examinadora, presidida pelo ilustre e saudoso irmão Dr. Maurício Cardoso. Os demais membros da comissão eram o que de mais exponencial existia em Porto Alegre naquela época. A chamada dos examinadores era procedida de ordem alfabética e naquele dia estavam na letra F. Em dado momento, ouviu-se chamar Francisco Valdomiro Lawrence. Imediatamente, viu-se, encaminhando-se em direção à mesa, um cidadão aparentando 45 anos, trajado de branco, bombachas pretas, lenço de seda ajustado ao pescoço, com uma aliança e de chapéu de palhinha na mão. À sua passagem pelo largo corredor, com facilidade se escutaram risinhos das professorinhas muito bem vestidas e pintadas, o que fez com que o irmão Bales, quem me convidou, murmurasse contrafeito: daqui a pouco vocês mudarão de atitude. Efetivamente, iniciadas as provas, o grande matemático Dr. Francisco Rodolfo Sink viu que estava diante de um grande estudioso da matéria, o que o levou a distender longamente sobre o tema que estava afeto. Com profunda admiração, constatou que o examinando discorria com indiscutível autoridade sobre os mais complexos aspectos da matemática, culminando por enredar-se na própria origem dos algarismos, matéria essa muito familiar ao examinando. Sob grande e justificada expectativa, seguiu-se a prova de português. Respondendo e solucionando todas as perguntas e questões atinentes com segurança e, sobretudo, simplicidade, foi, em certa parte, solicitado a analisar a palavra sobrevivência. Fê-lo lógica e lexicamente, dentro das normas gramaticais, tendo ao final se colocado à disposição para responder sobre algo mais que desejassem a respeito da aludida palavra. Foi a essa altura que se teve início um diálogo que ficou indelevelmente gravado na mente de todos os presentes. Vou esforçar-me no sentido de relatá-lo com a máxima fidelidade. Dr. Maurício Cardoso. Pelo que vejo, o senhor dedica-se ao estudo da etimologia das palavras? Lawrence. Sim, excelência, eu estudo. Além do latim, grego e árabe, que são as raízes do nosso idioma, aprecia ou estuda também outras línguas vivas? Sim, excelência. De modo especial, as línguas chamadas mortas. O senhor diz mortas? Por que não prefere as vivas? Porque, salvo erro da minha parte, as vivas nada mais são que herdeiras das mortas. Embora imperfeitamente, dedico-me também ao estudo de alguns idiomas, porém vivos. Agradar-lhe-á dialogarmos rapidamente em francês, que é considerado idioma universal? Lawrence responde-lhe em francês: Oui, monsieur, tendo o Dr. Maurício manifestado sua satisfação. Dr. Maurício Cardoso. Mas o que me diria se tentássemos dialogar noutros idiomas que atualmente são usados pelos povos desse planeta? Lawrence. Estou à inteira ordens de Vossa Excelência. Nesse ponto, foi que os presentes tiveram a revelação do grande homem modestamente vestido e que suscitaram os risinhos que tanto mal fizeram ao saudoso irmão Bales. Como era notório nas altas esferas da intelectualidade brasileira, o Dr. Maurício Cardoso falava corretamente 12 idiomas vivos. Valendo-se disso, conversou com o irmão Lawrence em todos eles, e em cada um desses idiomas, com grande diplomacia e humildade, escutava observações de Lawrence, mais ou menos como essa. Excelência, a sua pronúncia dessa palavra
denota que o seu professor era originário ou descendente de algum habitante de tal ou qual cidade da Alemanha ou da Áustria, da Inglaterra, da Pérsia e assim por diante. Isso é natural, enquanto esses povos, através de muitos séculos, empenharam-se em muitas guerras e certas palavras sofreram substanciais alterações, principalmente em sua tônica. E prosseguindo, nas capitais, onde se cultuam as regras gramaticais, a pronúncia é assim. E pronunciava para o Dr. Maurício Cardoso as palavras na pronúncia que deveria ser tido feita na sua forma original, nas capitais dos países. Tal a sua capacidade. No diálogo que ele teve, ele dizia que a forma como o professor falava, né, era um sotaque diferente do falado nas capitais. Tal a sua habilidade em reconhecer esses idiomas. O Dr. Maurício Cardoso. Mas então, o que me diria se tentássemos dialogar noutros idiomas que atualmente são usados? Desculpe. O senhor fala mais alguma língua? Sim, algumas. Quais mais? Bem, diz Lawrence, eu entendo e escrevo atualmente 52. Entretanto, devo confessar que estou lutando para aperfeiçoar-me nas pronúncias que eram faladas pelos maias, astecas e ameríndios. Ah, mas o senhor fala o idioma japonês? Sim, respondeu Lawrence. O Dr. Maurício Cardoso diz, então, tem um amigo na diretoria da higiene, o Dr. Nemoto, japonês de nascimento, que certamente gostará de falar com o senhor. Está de acordo em que lhe peça para vir aqui para esse fim? Com muita honra, excelência. Diante disso, Dr. Maurício Cardoso providenciou a vinda daquele cavalheiro e, enquanto não chegava, providenciou as demais provas de habilitação do examinando, que em todas elas se revelava um grande mestre. Eram quase 16 horas quando chegou o Dr. Nemoto. Feitas as apresentações, imediatamente iniciaram o diálogo em japonês. Decorridos poucos instantes, o Dr. Nemoto esclarece aos presentes que realmente o seu ilustre interlocutor era mesmo um fenômeno linguístico, porquanto, com sincera admiração de sua parte, que ele, Lawrence, descobria que ele, Nemoto, não estava falando o japonês usado em Tóquio, e sim o japonês falado em Yokohama, o que era verdade. Foi nessa altura que teve lugar um fato que emocionou extraordinariamente aquela felicíssima assistência. Dr. Maurício bate na sineta e diz, senhoras e senhores, convido a que levantemos. Todos de pé, ele deixa a presidência da mesa, encaminha-se para o nosso irmão Lawrence e diz-lhe, mestre, vinde ocupar o lugar que indevidamente eu estava ocupando. Ele lhe cabe. Uma salva de palmas que durou muito tempo, coroou as palavras do Dr. Maurício Cardoso. Muito acanhado, extraordinariamente encabulado, o irmão Lawrence baixou a cabeça e apenas conseguiu murmurar, por caridade, doutor, se está concluída a minha prova, permita que eu volte para a minha casa em São Feliciano. Mas o senhor não reside em Porto Alegre? Não, senhor. Há muitos anos resido no distrito de São Feliciano, município da Encruzilhada. Andam dizendo por aí que em breve serão mudados os nomes para Dom Feliciano e Encruzilhada do Sul. Diante disso, o Dr. Maurício externou em palavras cheias de emoção e entusiasmo a sua admiração por ele e deferiu o seu pedido. No dia seguinte, nova surpresa estava reservada ao irmão Lawrence. É aqui que eu digo que, nessas entrelinhas, que talvez o Francisco Lawrence tenha sido maçom, porque o próprio autor do diálogo aqui, que era maçom, refere-se a ele como irmão. O Dr. Getúlio Vargas, informado do que ocorrera, mandou chamá-lo ao palácio,
manifestou-lhe também a sua grande admiração e convidou-o para trabalhar na Secretaria do Interior e Justiça, no Departamento de Relações Consulares. Seria o ideal, né? Porque um poliglota desse no Departamento de Relações Consulares, né? Falando com pessoas de todos os países. Pois trabalhando como tradutor, iria prestar relevantes serviços naquele setor. Senhor governador, diz Lawrence, sensibilizado ao máximo, agradeço Vossa Excelência tão honroso convite. Entretanto, se Vossa extrema bondade permite, imploro que me deixe voltar para a minha escola. O senhor nem pode imaginar o quão feliz me sinto em poder ir diariamente para a minha escola, levando junto comigo um elevado número de meninos. O saudoso Dr. Getúlio Vargas, embora coerente com a ideia inicial, terminou concordando. E lá se foi o irmão Lawrence para o convívio de seus amados meninos. Era colaborador espontâneo do círculo esotérico da comunhão do pensamento. Através de suas obras, foi um evangelizador do Ocidente. Falava 72 línguas com seus respectivos dialetos. Desencarnou no dia 24 de maio de 1957, às 13 horas, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então a gente tem aqui, tivemos uma pálida noção da enorme capacidade que teve Francisco Valdomiro Lawrence. E eu encerro com a frase que também ele encerra aquele horóscopo que ele fez sobre o seu filho, Otto Lawrence. Virá o tempo em que desenvolvereis tuas forças de alma. O que há na vida e na natureza de maravilhoso e misterioso te atrairá. E então verás que não é o corpo visível que merece o nome de eu, mas que aquilo que chamamos eu é a alma que já existiu antes do nascimento e sobrevive à morte do corpo para continuar a colher experiências em outras condições de ser. Francisco Valdomiro Lawrence. Temos certeza que ele está no plano espiritual, num lugar merecido, pela sua capacidade, pela sua dedicação, e por ele viveu, né, humilde, como disse uma das interlocutoras lá no vídeo, nasceu pobre e morreu pobre, deu de graça o que de graça recebeu. É um exemplo que a gente, com certeza, devemos seguir. Muito obrigado. Era essa a mensagem que eu gostaria de ter passado para vocês. Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Queremos agradecer ao Marco Aurélio pela belíssima explanação, que nos trouxe um pouco mais desse irmão ainda desconhecido, mas que com certeza agora bem conhecido por todos nós. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo pelos ensinamentos adquiridos nessa noite, que possamos igualmente a esse irmão que passou pela terra e trouxe as suas contribuições, que possamos nós igualmente nos espelharmos e fazermos jus do nosso trabalho nessa seara bendita, que possamos, ao retorno aos nossos lares, encontrarmos aqueles que deixamos em segurança. E também queremos agradecer por essa semana espírita, que nos dá a oportunidade de conhecer sobre tantos outros irmãos que tiveram uma importância muito grande na nossa doutrina espírita. Enfim, Jesus, que possamos, Maria Santíssima, nos iluminar, nos abençoar a todos, agora e sempre, que assim seja. Então, agora nós já conhecemos alguma coisa, né? Vale a pena levar essa personalidade de Francisco Valdomiro Lawrence para que os frequentadores das nossas casas espíritas também conheçam esse espírito de escola que que emigra para o Brasil e que fica como um trabalhador rural,
nós vimos ali o intérprete, né, no arado. Às vezes a gente acha difícil carregar uma caixa de livro, né, para a feira, e nós vemos ele trabalhando a terra, o espírito de uma grandeza dessa, cumprindo a sua missão, a missão que lhe foi destinada. Amanhã nós vamos conhecer um pouco da vida e da obra de Terezinha de Oliveira. Essa está mais próxima de nós, né? Viveu em Campinas e tem um trabalho extraordinário junto ao Centro Allan Kardec em Campinas e na divulgação da doutrina espírita. Na sexta-feira teremos a vida e obra de João Nunes Maia, e no sábado, para encerrar a nossa feira, a vida e obra de Eurípides Barçanufo. E aqueles que quiserem conhecer alguma coisa desses autores, né, ou daqueles que não conheceram, vão encontrar uma biografia deles aqui no Canto de Luz, que é esse espaço do Salão Norte que foi montado frequentado pelos trabalhadores do Grupo Imanais Cisa, ligados à arte, ao teatro, e pelos trabalhadores da Mocidade Espírita, do Grupo Presença Jovem, o Grupo Pensamento e Vida, do Centro Espírita União Fraternal. Lá tem uma biografia de Divaldo, Ivone, Chico, o próprio Lorenz e outros. Tem um espaço para uma apresentação de palestras em vídeo, tem livros, tem um espaço para descanso, um sofá, tem para reflexão, tem um mural de poesias também, de poesias do Parnaso de Além Túmulo, e um ambiente assim fraterno, acolhedor, para que a gente possa refletir um pouco sobre esses conhecimentos que adquirimos. Esse espaço está aberto no decorrer da feira, durante todos os dias, até no sábado. E no dia 21 de dezembro, o grupo de teatro vai apresentar a peça aqui na Urca, às 20h30, a peça espírita Do Outro Lado, baseada no livro de Wilson Frugilo Júnior. Todos estão convidados e nos encontramos amanhã, então, aqui na feira. Muito obrigada e boa noite a todos.